paz, amados. Você que está em casa, um bom dia, a paz do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento tão gostoso, né? Um ambiente tão gostoso de adoração ao Senhor. Ele é tudo para nós, Ele é o nosso Senhor. E se estamos aqui é por causa dele. Um dia você foi tocado de uma forma que talvez você não encontre nem as melhores palavras, mas ele te tocou, ele me tocou, ele nos tocou, senão nós não estaríamos aqui. E a gente não é perfeito ainda, a gente continua com falhas, com defeitos, com problemas. Aí ele continua nos amando. E ele continua nos ajudando a ser uma pessoa cada vez melhor. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ter uma vida mais leve. Então, eu quero te convidar, a gente vai orar e aí você vai sentar, tá bom? E eu vou ficar aqui de pé. Pai, muito obrigada por essa oportunidade que nós temos de fazer parte, Senhor, da tua história. Nós somos convidados, Senhor, nós não fomos obrigados, nós somos convidados. E de uma forma muito especial, nós somos tocados pela tua presença. E hoje estamos aqui, Senhor, buscando conhecer, aprender e viver o teu evangelho a cada dia mais e mais. Muito obrigada, Senhor, que esta palavra possa alimentar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, que essa palavra nos traga ensino, nos traga reflexão e mais do que tudo isso, nos traga, Senhor, novas atitudes que adorem, exaltam e bendigam o teu nome, Senhor. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Eu vou hoje ficar aqui só com o celular, vou tentar como é que fica essa questão de ficar só com o celular. É um pouco diferente, é muita tecnologia para uma pessoa. Vocês sabem que hoje é Dia Internacional da Mulher, né? Hoje é um dia que o mundo comemora e a mulher tem tido uma mudança de papel ao longo da existência humana. A mulher ela foi sempre muito subestimada, muito desrespeitada, né? Tratada muitas vezes apenas como um produto, como um objeto. E ao longo dos anos isso tem mudado, mas infelizmente nós não alcançamos ainda o que deveríamos. Amanda me disse essa semana, não lembro o número exato, mas me parece que são 4 mortes que acontecem por feminicídio por dia. No Brasil. No Brasil, 4 mortes de feminicídio acontecem por dia. No dia de hoje, 4 mulheres vão morrer porque um homem a agrediu. É disso que a gente está falando. Então, assim, a mulher já tem uma expansão, faz muita coisa, conquistou muitos espaços, mas ainda existe muitas coisas para se fazer, muito que se aprender, muito do que buscar esse espaço digno, justo e humano que toda mulher precisa ter. Mas eu quero que você fique com essa informação também na sua cabeça. Para quê? O que você pode fazer com isso? Você pode, a primeira coisa mais poderosa que você pode fazer, a arma mais poderosa diante desse cenário tão violento é a oração. Amém? Primeira coisa que você pode fazer, você pode ser aquela pessoa que intercede pelas mulheres que estão em situação tão vulnerável, que são essas pessoas que são essas mulheres que estão na fila de passar por esse feminicídio. E você pode ser um intercessor, eu posso ser, nós podemos ser. Viu? Uma forma prática de fazer alguma coisa. E outras formas é você se envolver com essas causas, mas muito mais do que isso, poderosa é a sua oração, a sua intercessão sincera por essas mulheres que estão num ciclo de repetição de violência, de vulnerabilidade, e que não conseguem romper com esse ciclo e continuam sofrendo. Então, queridos, que você seja a voz que clama, que intercede por essas mulheres. Amém? Porque, às vezes, homenagear e dar flores e dizer parabéns por tudo que você faz é bem legal, né? Mas não é só isso, tem muito mais coisas nesse mar de coisas, nesse iceberg, né? É mais profundo. Tem muito mais coisas que eu e você podem fazer. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre uma vida mais leve. Como ter uma vida mais leve? Eu entendo que no Evangelho, o Evangelho serve para nos trazer ensino, para nos trazer instrução, para nos trazer direção. E cada vez que a gente vem aqui, cada palavra que a gente ouve, ela tem que ser para nos alimentar o nosso ego e dizer, ai, que bom, agora eu vou ter tudo o que eu quero. Não, é nos ensinar a continuar no caminho. Porque se a gente sai do caminho, a gente não chega no final. O que é o final? Uma vida eterna com Deus. Então, o que a gente precisa sempre? De ensino. A gente precisa de instrução, a gente precisa de bons exemplos, bons conselhos. Então, como ter uma vida mais leve numa geração de tanta exaustão?
Como ter uma vida mais leve? Eu não quero esgotar, trazer aqui todas as respostas, o que fazer, o grande segredo. Não. É assim, eu creio que a gente vai vivendo o Evangelho, vivendo no caminho do Senhor, e a gente vai aprendendo e vai somando as coisas, somando e vai alimentando a nossa vida e começando a fazer pequenas mudanças. Por exemplo, de quando você conheceu o Senhor até hoje, você consegue identificar mudanças em você? Você consegue dizer, poxa, tinha tal coisa que eu era difícil de lidar. Hoje já está melhor. Tem coisa que você pode dizer, olha, tem coisa que eu era difícil, ainda está difícil, porque somos humanos. O Evangelho não tira a nossa humanidade, o Evangelho não tira a nossa imperfeição. O Evangelho nos mostra um caminho de transformação. Amém? Então, para que a gente possa ter uma vida mais leve, tem muito a ver com várias situações, mas hoje eu quero falar sobre essa questão das escolhas que nós fazemos, ou seja, como é que nós reagimos às situações que a vida oferece? Como é que eu falo? Como é que eu me coloco? Como que eu trato as pessoas? Como que eu lido quando está ali o conflito? Porque, vamos ser sinceros, alguém aqui sai caçando, eu vou atrás de onde tem um conflito, me dá o endereço, me dá o CEP que eu vou lá, é lá que eu quero estar, onde está o problema. Não, o conflito ele pode surgir a qualquer momento, a qualquer instância, em qualquer situação, né? Hoje, aqui, agora, pode surgir um conflito. Queira o Senhor que nos abençoe, que o Espírito Santo nos encha de paz e graça, para que não aconteça. Mas, assim, como é que a gente reage? Como é que a gente fala? Como é que a gente trata as pessoas? Como é que a gente lida quando o conflito está ali? E muitas vezes a gente não percebe que as escolhas que a gente faz diante do conflito é o que vai determinar o ambiente que a gente vai criar ao redor. A escolha que você faz vai determinar como vai ficar o ambiente naquele momento de conflito. Será que você tem esse poder? Será que a gente consegue? Eu quero falar um pouquinho hoje também sobre impulso, como é que a gente lida quando viaja. Eu quero trazer ensino sobre essas coisas para edificar a nossa vida. Porque, entenda bem, haverá conflitos em que realmente você, às vezes, não vai conseguir se segurar, mas haverá conflitos que você vai lembrar, poxa, eu lembro daquela palavra, então como eu tenho que fazer? Isso é o ensino, isso é o que faz o ensino. Vai nos ajudando a encontrar um equilíbrio. Você já percebeu que tem pessoas que, quando chegam no ambiente, o ambiente fica pesado? Tem pessoas que, quando ela chega, você fala, aconteceu alguma... Tem pessoas que são pessoas que vivem em situações assim, com atitudes de que reclamam, estão de mal com a vida, estão de mal com todos, os outros todos são culpados de tudo que acontece com ela, enfim. Não tem pessoas que, quando ela chega, você fala, o ambiente mudou, ficou ruim? Agora, o contrário também é verdade. Tem pessoas que, quando chega, você fala, uau, fulano chegou, que legal, que gostoso. A presença daquela pessoa traz alegria, traz bem-estar, traz bom humor. Não é assim? Então, o que nós carregamos tem muito a ver com as escolhas que a gente vai fazendo à medida que os conflitos vão acontecendo na nossa vida. Então, como ter uma vida mais leve? Uma vez que eu não escolho o conflito, quando vê, ele já aconteceu, ele já está ali. E como hoje é Dia das Mulheres, eu quero trazer para vocês exemplo de duas mulheres e atitude, porque eu estou falando sobre ensino. Então, sobre a atitude de duas mulheres, como elas agiram diante de situações conflituosas. Eu quero falar para vocês Jezabel. Quem aqui conhece Jezabel? Já ouviu falar de Jezabel? Levanta a mão. E quem aqui já ouviu falar da Abigail? Levanta a mão. Abigail é o nome dessa rua aqui, sabia? Rua Abigail Maia, né? Número 630. Essas duas mulheres, dois perfis, duas escolhas que elas fizeram, e a gente vai refletir um pouco sobre elas, sobre as atitudes, como a forma que elas influenciaram o mundo delas ao redor. Porque você tem um poder de influência no mundo que você está inserido, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, por onde você está, você tem sim um poder de influência. Está em você esse poder de influência. E às vezes a gente esquece disso, a gente pensa às vezes que influencers é só os que estão nas redes sociais. Não. Eu e você, todos nós, homens e mulheres, influenciamos as pessoas o tempo todo a gente está influenciando. Então, as escolhas, as atitudes que a gente tem pode fazer toda a diferença. Sabe que Jesus, lá em Mateus 11:30, ele nos convida a carregar, a trocar o nosso fardo que é pesado pelo fardo dele que é suave. Vamos lá? Mateus 11:30 diz assim: os meninos demoraram hoje, eles são tão rápidos.
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está carregando coisas pesadas, um monte de sacola, você está lá embaixo no Capão Redondo, lá na estação Capão Redondo do metrô, e você está com 2 sacolas, mais de 5 quilos em cada uma delas, como é que você vai estar quando estiver ali no posto de saúde? Quase querendo entrar no posto, né? Tá lá, e você continua, você vai. Aí você está ali já na altura das Casas Bahia, fazendo propaganda para os comércios. Aí depois você vai subindo, quando você está nesse mercado aqui, que eu nunca lembro o nome dele, porque ele mudou o mercado mais. E aí quando você já está no mais, você já está menos, né? Aí quando você chega aqui da igreja, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Largar a sacola aí? Sentar, porque você está cansado. Todo esse fardo pesado que você teve que carregar desde lá de baixo até aqui te causou uma exaustão muito grande, não causou? Na vida, você vai ter que carregar algumas coisas que são pesadas. Mas aí Jesus vem e faz esse convite para nós, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele fala, troca comigo, pega essas 2 sacolas pesadas que você está, o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade, a sua inquietação, os conflitos que você está lidando, entrega para mim e deixa eu colocar o meu fardo sobre você, que é leve. Esse é o convite. A vida com Deus, ela foi criada não para ser uma vida pesada. Andar com Jesus significa viver de uma forma diferente. Significa que você vai sim passar por mágoas, por ressentimentos, por conflitos e até por ambientes tóxicos. A vida ela sempre vai ser cheia de desafios. A questão é quais são as escolhas que você faz a cada desafio que vai acontecendo. Por isso, queridos, buscar uma vida mais leve é um princípio de sabedoria espiritual. Porque talvez você nunca tenha pensado nessa perspectiva. Você precisa buscar. Tem que ter uma intencionalidade. Porque quando eu não busco, a gente está ensinando e vocês estão com a cabeça lá, se chover, eu deixo a roupa no varal, amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar, Onde está a sua cabeça? Tem que estar aqui agora. Momento de ensino, momento da palavra, momento de buscar sabedoria espiritual. Como que eu busco sabedoria espiritual? Essa é uma das formas. Ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo os ensinamentos da Bíblia, ouvindo aquilo que a Bíblia tem para nos dizer. É uma das formas para a gente poder buscar essa vida mais leve. Mas vamos lá. Agora, quando é que a vida se torna pesada? Muitas vezes a vida ela vai se tornando pesada quando a gente vai permitindo que algumas coisas fiquem em nós. Como se nós pudéssemos carregar uma mochila. Jesus já falou, troca o fardo comigo. Você insiste em ficar com aquela sua mochila velha, rasgada, cheia de defeito, né, Caroline? Trocou, né? Ela tinha uma mochila de mais de 10 anos, sei lá. Aí eu falava, troca essa mochila. Não! Mandava trocar zíper, trocava, não sei o que lá, mas ficava com a mochila. Trocar a mochila. E então, quando muitas vezes a vida vai te levando a situações e você vai guardando nessa mochila a mágoa, o ressentimento, o orgulho, você vai guardando ali palavras duras, você fica, não, quando eu encontrar o fulano, eu vou falar. Quem já não disse isso? Todo mundo já pensou, porque a gente rapidamente maquina as coisas, né? E aí a gente acaba ficando sobrecarregado, porque você vai guardando ali a mágoa, falta de perdão, os ressentimentos, e você vai guardando, vai carregando. Como que vai ficar leve se você está carregando tudo isso? Está com essa mochila velha podre, como algumas pessoas dizem, velha podre usada. Quando essas coisas vão dominando o nosso coração, elas começam a contaminar o ambiente ao redor. Porque o que está dentro de nós sempre acaba transbordando. E é exatamente isso que nós vemos nas histórias de Jezabel e de Abigail. O que está dentro de nós vai transbordar. E a pergunta é, o que tem dentro de você para transbordar? Nós vamos ver Jezabel, o que tinha dentro dela e o que transbordou dela. Nós vamos ver Abigail, o que tinha dentro de Abigail e o que transbordou de Abigail. Amém, queridos? Lembra quando eu falei, dependendo da pessoa, tem pessoa que quando chega o ambiente fica pesado? Pessoas assim são pessoas que carregam pesos de mágoas, de dores, de ressentimentos, de várias feridas emocionais que não querem abrir mão, porque elas têm, infelizmente, uma sensação que a gente chama de ganho secundário. O que ela ganha com isso? Ela ganha atenção,
ela ganha a piedade, ela ganha, às vezes, a pessoa que para ouvir toda a história sofrida, e ela se sente com atenção com aquilo. Mas o dia que ela descobrir que ela não precisa carregar esse fardo para ter esse ganho secundário, que ela pode ter outro ganho por meio da transformação que o Evangelho de Cristo pode causar, ela vai entender o que é uma vida mais leve. Amém? Você já viu pessoas assim? Que a presença dela era tóxica e depois que ela se transformou com o amor de Jesus, a presença dela ficou diferente? Eu acompanho um caso que me chamou muita atenção, de uma mulher que fala que ela orou 20 anos pelo marido. E ele, alcoólatra, fazia todo mundo sofrer. E ela recebeu uma palavra, e ela ficou naquela palavra, e ele se transformou e teve uma vida maravilhosa com este homem transformado. Porque é isso que faz. Uma pessoa cheia de problemas, cheia de defeitos, ela começa a viver o Evangelho e ela começa a viver a transformação. E então eu quero falar para vocês agora, falando de tudo isso, de uma vida mais leve. Vamos olhar primeiro uma pessoa que tem uma vida carregada, uma vida pesada. E eu quero ler com vocês lá em 1 Reis 16. Só um exemplo. 1 Reis 16. Olá, meninos. Pode ir do 1 em diante. A gente vai ler o... Não, na verdade, não. Vou fazer melhor. Põe no 16. Põe no 16. 1 Reis 16. Esse já é o 1 do 16. Versículo 1. Desculpa, atrapalhei vocês, né? É isso aí. Então, a palavra do Senhor contra a Baasa veio a Jeú, filho de Anan... Meu Deus. Pode continuar. Eu não vou pronunciar esse nome, enfim. Está vendo como eu sou falha? Somos falhas. E eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo. Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar, provocando assim a minha ira por causa dos pecados deles. Continua. Por isso eu estou na iminência de destruir Baasa e sua família, fazendo a ela o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate. Continua. Cães comerão a sua família. Eu acho que eu peguei a referência errada, porque eu estou contando todo um contexto muito grande. Não era isso que eu queria. Vai para 2 Reis 9, desculpa. Vamos lá. Até chegar... em algum momento vai contar sobre Jezabel aí, mas eu quero ir para... Vamos para 2 Reis 9, que eu acho que vai ser melhor. Eu vou vir para cá também, para ser mais rápido. Perdão, queridos. Olha só, hoje eu estou extrapolando, né? Vamos lá. 1 Reis 21, era isso que eu queria. A vinha de Nabote. Agora sim. Algum tempo depois, vou esperar, né? Já que eu errei. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, eu pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote, de Jezreel, lhe dissera: não te darei herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Como é que ficou Acabe? Furioso, bravo, irritado, contaminado, certo? Jezabel, versículo 5. A sua mulher entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher:
É assim que você age como rei de Israel? A mulher dando bronca no marido. Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então, ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara, nas cartas que tinha escrito. E decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado no meio do povo. Mais uma aguinha. Então, 2 homens vadios vieram e se sentaram na frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Vocês conseguem perceber quanta violência, quanta crueldade, quanta maldade, quanto comportamento assustador? Eu queria perguntar para os homens aqui: algum homem queria ter uma mulher dessa? Acho que não, né? De primeiro momento a gente pensa: ela estava defendendo, cuidando dele, por que você está triste? A gente pode ter essa boa intenção de querer cuidar do nosso marido, mas a gente não pode querer resolver uma situação com violência, com maldade, com agressividade. Então, Jezabel era conhecida por ser uma mulher tóxica. Era uma mulher que toda a história dela relata uma mulher que manipulava as pessoas, que perseguia os profetas de Deus, e você conhece essa história, se não conhece, te recomendo a ler. Ela incentivava a injustiça, isso foi uma atitude injusta, ela provocava conflitos. Era ou não era uma mulher tóxica? Mulher tóxica, né? E o ambiente que ela chegava, as pessoas temiam. Jezabel chegou, dava medo, porque ninguém sabia o tipo de loucura que essa mulher era capaz de fazer. A mente dela, as atitudes dela, tudo dela gerava em torno da manipulação, da injustiça, de provocar conflitos, de perseguir o povo de Deus. Onde ela estava, gerava medo. Onde ela estava, as pessoas não ficavam seguras. E a gente sabe que existem pessoas, não só por ser tóxicas, mas existem pessoas que a presença delas também não geram medo. Você já lidou com situações assim? Vai trabalhar no terceiro setor. Tem momentos que gera medo, né? Mas o que você faz? Que escolha que você faz? Que atitude que você faz para ter uma vida mais leve? Será que a vida de Jezabel era uma vida leve? Densa, pesada. Pensa bem, onde você chega, as pessoas ao seu redor têm medo de você. As pessoas não se sentem bem com a sua presença. A Jezabel, por onde ela passava, criava tensão. As pessoas ficavam tensas. E ela acabava espalhando, com esse comportamento dela, ela acabava espalhando um peso emocional. E eu estou falando de peso emocional porque eu quero nos trazer a ter uma vida mais leve. Então, as atitudes, as escolhas, a forma como você lida, vai fazer isso, vai fazer com que você tenha uma vida mais leve ou que você tenha uma vida mais pesada. Entendem isso? Amém? Então, vamos agora para 1 Samuel, versículo 25. Agora eu vou junto aqui ler para não dar problema de novo, né? Para já ir conferindo. 1 Samuel 25. Desculpa aí, meninos, que eu atrapalhei vocês. Aqui começa relatando que Samuel morreu. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá.
Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome de sua mulher era Abigail. Vamos conhecer Abigail. Mulher inteligente e bonita. Você gostaria de ter esse elogio na sua vida? Eu acho que todos nós precisamos buscar isso, homens e mulheres. Ser pessoas inteligentes e pessoas bonitas. Porque a beleza não está na estética colocada pela sociedade. A beleza está na riqueza de quem você é. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Ah, agora sim. Vou saber se você concorda comigo ou não com o seu amém. Então, Abigail era uma mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era um homem rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou-lhes 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimente-no em meu nome. Diga-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Você entende que mensagem gentil? Que comunicação gentil? Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Ou seja, a gente cuidou deles para você. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em épocas de festa. Por favor, dê a nós, seus servos e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal a mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Falaram, e agora, o que a gente faz? Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Por que eu deveria fazer isso? Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi estava como? Doce, calmo, sereno e tranquilo. Corta para o versículo 13. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que tivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Vocês estão entendendo o perfil de cada pessoa? Ele era um homem tão mau que não tinha como ter conversa com ele, não dava. Nabal era um homem assim que não estava interessado, mas eles trataram bem, eles cuidaram, ele só está pedindo suprimento. Não vou dar, não quero saber. Só que Abigail ouviu toda essa história. E como uma mulher inteligente e sábia, o que ela faz? Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados. Eu acho interessante como a Bíblia traz uns detalhes, né? E você fica pensando assim, tá, ok, tá bom, ok. 100 bolos de uvas passas. Isso aqui é para um banquete, tá, gente? Vamos fazer um banquete assim? Você topa fazer um banquete assim?
Continuando, 100 bolos de uvas passas e 200, para quem não gosta de uvas passas já não ia querer participar, né? 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montando num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. Ou seja, Davi estava indo, e Davi, gente, ia acabar, porque Davi era um homem de guerra. Ele ainda não era rei, e ele tinha vencido muitos povos. Onde Davi chegava, ele vencia a guerra. Ele ia destruir todo o povo de Nabal. Ele ia acabar com toda a cidade. Ele ia acabar com tudo. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Se fosse Jezabel, o que ela ia fazer? Né? Ela vai lá e se prostra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a te dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Ou seja, eu não vi quando o senhor tinha mandado falar com Nabal. Eu não vi os seus servos. De uma forma calma, doce, ela estava dizendo: eu não tinha percebido que isso tinha acontecido. Então, desculpa não ter visto, mas eu estou aqui, certo? Agora, eu não sei onde eu parei. 26. Agora, meu senhor, vocês estão ligados, muito bom. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Os teus inimigos e todos os que te pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Amém? Vamos parar por aqui. É interessante, se você quiser ler, continuar lendo depois. Mas Abigail tem uma atitude sábia. Ela sabia que Davi, quando chegasse ali, ele ia acabar com todo mundo. E ela tem uma coragem. Você teria coragem de enfrentar um homem guerreiro que já tinha dizimado várias cidades, vários povos, né? Não eram cidades, vários povos. Ela teve uma coragem, uma sabedoria, mulher inteligente, sábia. Soube ter uma atitude certa, fez uma escolha certa. E é sobre isso que a gente está falando aqui, justamente sobre ter uma vida mais leve, significa fazer algumas escolhas. Você concorda que a escolha de Abigail trouxe paz? As pessoas não morreram, não houve guerra, não houve destruição naquele momento, naquele povo. A escolha de Jezabel trouxe destruição, tristeza e morte. Uma mulher tóxica e uma mulher leve. Uma mulher que levava a paz e a outra mulher que levava a guerra. Então, os conflitos, eles sempre podem acontecer, e nas duas situações tinha um conflito. Um conflito é que ele queria comprar as terras. Jezabel queria resolver a situação para ele, para o rei. Queria resolver a situação do rei. Você quer essas terras para você poder fazer sua plantação? Eu vou dar um jeito para você. Jezabel queria dar um jeito no conflito. Mas a escolha que ela faz é uma escolha violenta, uma escolha agressiva, é uma escolha que parte para vingança. Você não quis, agora eu vou me vingar de você, eu vou dar um jeito. A escolha de Abigail foi uma escolha de empatia, de amor, de comunicação não violenta, né? Aquela comunicação que fala assim: olha, eu sei que você ficou irritado, que você ficou bravo, mas me perdoa, eu nem tinha visto que os seus servos tinham ido até lá. Nabal é insensato mesmo, ele é um homem mau, conhecido por ser um homem mau, mas, por favor, aceita o que eu estou te oferecendo, para que não haja destruição de todo o meu povo. Aí fica meu comentário aqui com as minhas palavras.
Porque o que ela queria era isso, que todo o povo dela não fosse destruído. Provavelmente tinha filhos, tinha toda a família, tinha toda a vizinhança que fazia parte daquele povo. Então, a gente pode dizer que a Jezabel, ela escolheu fazer coisas que geraram mais conflito e que aumentaram o conflito, porque por onde ela passava, ela aumentava os conflitos. Já Abigail, a atitude dela fizeram com que o ambiente mudasse. Lembra que eu falei que Jezabel gerou um ambiente conflituoso? Abigail gerou um ambiente de paz. A escolha que cada uma fez. A escolha que eu e você faz na nossa vida pode gerar um ambiente de conflito ou pode gerar um ambiente de paz. E é isso que nós precisamos aprender nessa manhã. São duas escolhas, duas mulheres totalmente diferentes, e nós podemos escolher ser como Abigail, porque não faz sentido algum escolher ser como Jezabel. Nós temos que fazer essa escolha, porque quando a gente escolhe ser como Jezabel, a gente deixa o ambiente pesado. Quando a gente escolhe ser como Abigail, o ambiente fica leve, um ambiente de paz. Entende como ter uma vida de paz? E aí, para que isso possa acontecer, a gente precisa entender alguns princípios, e eu quero dar para vocês, para a gente poder encerrar, 3 conselhos para que você possa ter uma vida mais leve, uma vida de paz. Primeiro conselho é: proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Como é que a gente protege a nossa mente? Porque o tempo todo nós somos afetados com um monte de coisa. Só que a escolha que a gente faz diante de tudo o que está acontecendo é que vai fazer a diferença. E a Bíblia nos ensina, lembra que eu falei sobre ensino? Como é que eu protejo a minha mente? Filipenses 4:8 diz assim: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é digno de louvor, nisso pensai. No que ocupa a tua mente? Na raiva pelo aquilo que a pessoa fez para você? Ou tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é digno de louvor? Entende? Às vezes, você está tão irritado que o melhor que você tem que fazer é se distanciar um pouco. Isso te protege, isso protege a tua mente, protege a tua vida. Porque no ímpeto da ira, da raiva, do impulso humano, a gente acaba falando coisas que depois a gente se arrepende. Então, uma das coisas essenciais para você se proteger é isso. É você entender que você tem que proteger a sua mente, e uma das atitudes é essa, é não responder de bate-pronto. Sabe aquela coisa que o pessoal brinca, respira fundo, brincavam muito, hoje eu já quase não vejo mais, conta até 10? O contar até 10 é exatamente isso. Enquanto você conta, porque entenda que assim, quando a gente fica irritado, bravo com alguma coisa, todo o nosso sistema nervoso se prepara, a nossa amígdala fica agitada e fala: ataque, ataque, vamos atacar, vamos se defender, defesa, defesa, defesa. E pá, você joga aquilo na pessoa. Porque é um instinto humano natural. Quando você para, respira, conta até 10, o teu cérebro tem condições de ir para a área racional, que é o que faz você ponderar, veja bem, pensa um pouquinho, ele está errado, mas você pode falar diferente. Sabia disso? E quando a gente para, porque o que acontece é isso, quando a gente está com raiva, a gente age só no impulso. É um impulso humano, é natural. Mas quando você respira, quando você para, ou quando você se distancia da pessoa, sabe aquela frase: olha, eu não consigo falar com você agora, e se distancia? É um outro recurso. Porque aí você dá tempo para o teu cérebro processar tudo aquilo e pensar numa resposta com mais racionalidade. Porque quando a gente responde com agressividade, é uma resposta irracional. Irracional. Então, a primeira coisa é essa: proteja a sua mente. E essas são algumas dicas para você proteger a sua mente, amém? Segunda coisa, crie ambientes saudáveis. Se você sabe que tais assuntos, que tais situações irrita, provoca, muda o assunto, muda o ambiente. Crie um ambiente favorável para você trazer um determinado assunto, porque a gente precisa falar dos assuntos conflituosos. Não estou dizendo fuja dos assuntos, problemas, nunca mais fale. Mas crie um ambiente saudável. Você já tentou fazer isso alguma vez? Quando você tem que falar sobre algum assunto? É muito usada a palavra, vamos fazer uma DR, né? Quando você já começa dizendo, vamos fazer uma DR, você já quebra um gelo, porque você já está usando uma palavra para a pessoa acalmar. Então, assim, o que significa um ambiente saudável?
Nos lares, para que a gente possa ter um ambiente de paz, a gente precisa entender que a gente precisa falar com respeito, evitar palavras que ferem, não alimentar conflitos desnecessários. Porque, às vezes, alguém vai lá e fala, fulano, por que você fez isso? Aí vem o terceiro, é mesmo, por que você mexeu? Entende que a terceira pessoa vem... Não seja a terceira pessoa, e nem a segunda pessoa. Seja a pessoa que leve a paz, seja Abigail, não seja Jezabel. Sabe o que leva as pessoas, dentre tantos assuntos, situações, uma das coisas que muito leva as pessoas a uma separação é justamente essa questão de uma relação familiar onde não há mais respeito, onde há muitas palavras que ferem, onde é alimentado continuamente, desnecessariamente o conflito. O que acontece depois de um ambiente que vai se inflamando, 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 inflamando? Separação. Então, a Bíblia nos ensina a nós buscarmos ao Senhor justamente para que a gente possa viver o oposto do que a sociedade nos ensina. O que a sociedade ensina? Incompatibilidade de gênero. Separa mesmo, vai embora. Né? Então, queridos, eu não estou dizendo que isso aqui é fácil. Eu estou dizendo para você que, às vezes, a gente, quando vê, já foi, já explodiu. Já fiz isso. E também já abracei e chorei dizendo perdão, eu me exaltei demais. Nem sempre, não sou perfeita. Já teve vezes que eu fiquei ruim, brava, virei as costas e fui embora, uma Jezabel. Mas na maioria das vezes eu busco ao Senhor para que eu possa ser Abigail. Entenda, você vai de vez em quando falhar. Você vai, mas não desista, porque algumas vezes você perdeu as estribeiras, como diz lá na minha terra. Tudo bem que às vezes você pode perder. Acolha essa raiva, esse incômodo, isso que você está vivendo. Fale para você mesmo, por que eu estou sentindo tanta raiva disso? Quais são os sentimentos que estão por trás dessa raiva, desse incômodo, que eu quero falar com fulano e eu quero brigar com ele, com ela, com a situação. Por que eu estou tão bravo? Pergunte para você, tenta entender, tenta tirar desse ímpeto que você vai e faz e se arrepende, e comece a raciocinar, racionalizar, comece a ampliar a sua consciência sobre isso que está acontecendo com você. Isso vai criar um ambiente saudável na sua vida, na sua família. Amém? Uma das coisas que a gente tem que fazer também para um ambiente saudável, muitas vezes, para ter um ambiente de paz, a gente vai precisar se distanciar de algumas pessoas que são tóxicas. Você pode orar por ela, ajudá-la, mas você vai ter que manter uma distância saudável, porque há algumas pessoas que sim são tóxicas, que sim precisam de muita ajuda e que às vezes não estão reconhecendo isso. Não deixe de amá-las, não deixe de orar por elas, não deixe de ajudá-las quando elas precisam, mas se for possível, mantenha a distância. Eu já saí de trabalhos por conta de pessoas tóxicas, que elas estavam me fazendo muito mal. Infelizmente, eu descobri, quando eu me dei conta disso, já tinha passado tanta coisa que nem precisava ter passado. Eu podia ter ido embora bem antes. Então, às vezes, embora antes, evita de você ficar doente. Então, perceba as pessoas que estão ao seu redor e escolha, faça essas escolhas. E o terceiro conselho é escolha vencer o mal com o bem. Quando você vê que a pessoa está ali te prejudicando, te incomodando, lá em Romanos 12, 21 diz assim, não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. Quando alguém age mal, a reação natural nossa é revidar, revidar. Mas Deus, Ele nos chama para viver o Evangelho de Cristo. E viver o Evangelho de Cristo é buscar sabedoria. Sabedoria espiritual, maturidade, é buscar a paz intencionalmente. Porque quando eu estou com raiva, até a gente costuma dizer, né? A pessoa ficou cega de raiva. Porque ela ficou com o sistema nervoso dela tão ativado, que ela não está mais... Toda essa região da frente do nosso cérebro, nossa testa, é a região onde tem todo o raciocínio lógico, que faz a gente ponderar, que faz a gente frear. Essa parte do cérebro é como se ela desligasse, pum, cai o disjuntor. E fica ligada às outras áreas do cérebro que vai pronta para, pum, atacar. Estou te ensinando isso. É o teu sistema nervoso funciona assim. Já que você sabe que funciona assim, o que você faz? Já te ensinei, respira, conta até 10, se distancia, para ter uma vida mais leve. Amém? Quantos conflitos você vai poder, a partir desse ensino, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar quando você estiver na sua casa. Quantos conflitos você vai diminuir porque você pensou nisso?
Por que que eu estou querendo atacar essa pessoa? De onde vem essa raiva, esse ódio, esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento, esse incômodo que eu estou tendo dessa pessoa? Como é que eu posso fazer para curar? O Evangelho de Cristo veio para nos curar, amados. E hoje o Senhor quer nos curar. Se há rancor, se há mágoa, se tem coisas que você está sendo intolerante, você está sendo uma pessoa cruel com outra pessoa, justamente você está dentro de você ruminando um monte de coisas que não precisa. E o Senhor quer nos curar para ter uma vida mais leve. Porque se não tem cura, não tem uma vida leve. Amém? Foi exatamente isso que Abigail fez. Em vez de ir lá e inflamar o conflito, porque o conflito é como uma faísca, né? Uma faísca numa floresta, o que que acontece? Incendeia toda a floresta. Mas era só uma faísca, incendeia toda a floresta. Então você não tem que ser faísca, amém? Você tem que ser aquela pessoa que carrega a água viva, amém? A Bíblia fala que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Do teu interior está fluindo ira, raiva, ódio, rancor, ou do teu interior está fluindo rios de águas vivas? Eu não sei. Às vezes pode até estar meio misturado, porque nós somos tão imperfeitos, mas o Senhor está sempre nos ensinando para nos curar. Amém? Eu quero dizer para você que a gente sempre pode escolher. A gente sempre vai poder escolher. Principalmente quando a gente começa a entender o Evangelho é o ensino, o Evangelho é aprendizado, o Evangelho é transformação, o Evangelho é mudança de vida. E hoje você está aprendendo como ter uma vida mais leve. Ser uma mulher como Abigail e não ser uma mulher como Jezabel. Amém? E aí eu quero que você entenda que o mundo ele já está pesado demais. Não é verdade? Quando a gente liga a TV, quando a gente ouve as notícias, quando a gente vê nas redes sociais, gente, nós estamos vivendo um bocado de guerras, pequenas guerras em muitos lugares. A injustiça, a desigualdade social, tudo isso é pesado, não é? Por que que a gente também tem que ser essa pessoa pesada? Que vai, que briga, que explode, que agride, que, enfim, seja a pessoa que leva a paz, que leva a luz. Deus está procurando pessoas que tragam essa paz. Que eu e você sejamos essas pessoas que tragam essa paz. Mulheres que escolhem sabedoria em vez de conflito, Deus está procurando. Mulheres que têm palavras que curam em vez de palavras que ferem. Mulheres que têm leveza em vez de peso. Qual é a mulher que você quer ser? Como que eu consigo fazer isso? Acabei de te dar algumas dicas. E sobre tudo isso, você tem o Senhor, que diz para nós lá em Romanos 12, 21, quero repetir, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aquela atitude está te incomodando, mas vai lá e faça o bem. Como é que você agiria? Mas olha, o Davi, não era rei ainda, Davi disse que vai matar toda a minha família, meu marido, todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Vou mandar os meus servos lá matar Davi? Não. Ela foi lá e se humilhou e falou, olha, desculpa, eu não percebi. Olha que atitude de paz. Eu creio que o Espírito Santo pode nos dar sabedoria e inteligência para lidar nas situações mais conflituosas. Amém? Que você seja essa pessoa que onde você chega, chegue a paz. Que você seja essa pessoa que onde você chega, influencia com a paz. Amém, queridas? É isso que eu desejo. Nesse Dia Internacional da Mulher, que nós, mulheres, que já superamos coletivamente tantas coisas, que a gente possa ser essa pessoa que leva a paz. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Que você seja como Abigail, uma mulher que não espalha o peso, o rancor, o ódio, mas uma mulher que espalha a paz, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você agora, orar por nós. E nessa oração, eu quero que você fale com o Senhor agora. O Senhor está sempre pronto a sondar os nossos corações. Ele sabe exatamente o que você está pensando. Ele sabe exatamente quais são as pessoas que te provocam ira, que te provocam raiva, rancor, ressentimento. Ele sabe quais são as pessoas que, quando você está perto delas, você se sente muito mal. Ou quais são as pessoas que te magoaram tanto, feriram tanto, que é difícil. Hoje o Senhor quer te dar sabedoria e inteligência, para que você possa
discernir e fazer a melhor escolha de como ter paz diante dessa situação. Às vezes a pessoa nunca vai mudar, ela vai continuar lá sendo essa pessoa tóxica, infelizmente. Às vezes a pessoa nunca vai mudar, mas você pode ter uma atitude de paz, para que você possa ter uma vida mais leve. Em nome de Jesus. Por isso, então, apresente ao Senhor. Onde está a tua dor? Onde está o teu incômodo? Para que Ele possa te curar, fala para Ele: Senhor, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho incômodo. Eu me sinto assim, com tal pessoa, com tal situação, com tal conflito. E eu preciso de ajuda nesta manhã. Fale com o Senhor. Diga para Ele que você está precisando de socorro, de ajuda, de estratégia, porque você quer ter uma vida mais leve. Você quer tirar o teu fardo, essa mochila velha, podre. Você quer carregar a mochila do Senhor, que é o fardo dele, que é leve. Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar transformação, Ele quer te dar graça para lidar com pessoas tóxicas. Ele quer te dar graça para lidar com problemas que parece que é impossível, que não depende de você. Mas por alguma razão você precisa estar ali naquele conflito. Ele quer te dar sabedoria. Ele quer te dar cura nessa manhã. Às vezes tudo que você precisa é só liberar o perdão. Às vezes tudo que você precisa é reconhecer, nomear essa dor, esse incômodo que você tem e admitir: eu me sinto assim e eu não quero mais me sentir assim. Você está na presença do Senhor e essa é a sua oportunidade. Abra teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante da tua presença, porque nós cremos que toda a tua palavra nos traz ensino. Cada livro, cada versículo, cada história, Senhor, nos ensina como ser um ser humano melhor. E nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, convictos de que é possível ter uma vida mais leve. Não significa uma vida perfeita, mas significa uma vida mais consciente, fazendo escolhas que levam à paz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui possamos, Senhor, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa ser aquelas pessoas que levam a paz e não o conflito, que levam o amor e não a guerra. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos corações possam ser curados de toda mágoa, de toda dor, de todo rancor, de todo ressentimento. Que o nosso coração possa ser curado, Senhor, de todas as ofensas que nos fizeram. Porque, Senhor, Tu nos ensinou a orar assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E às vezes a gente não tem conseguido perdoar quem nos tem ofendido. Coloque em nós, Senhor, um coração como o de Abigail. Uma mulher que, em meio a um conflito tão perigoso, tão grande, tão denso, ela teve uma coragem. Senhor, nos dá essa sabedoria, nos dá essa direção. Que possamos aprender, Senhor, a nos calar ou nos distanciar, respirar, contar até 10. Que possamos, Senhor, não usar de ironia, de deboche, ou de usar de palavras duras, de palavras que criticam. Que possamos, Senhor, em vez de criticar e censurar, que possamos fazer perguntas inteligentes, que possamos saber ter atitudes inteligentes, Senhor. E tudo isso é possível, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda acalma o furor. Nós queremos, Senhor, ter as palavras, Senhor, as palavras que podem, Senhor, acalmar esse furor. Que as nossas palavras possam ser suaves, que as nossas palavras possam ser sábias, que as nossas palavras possam ser sensatas, Pai. Porque o mundo já está cheio de guerra, de destruição, de desigualdade, de vulnerabilidade. E nós temos que ser a paz, nós temos que ser a luz, nós temos que ser, Senhor, aqueles que levam o caminho. Por isso, Senhor, nos transforma nesta manhã. Que não seja apenas uma palavra, mas que seja um divisor de águas para a nossa vida. Que verdadeiramente nós estejamos dispostos a fazer escolhas que levam à paz e não escolhas que levam à guerra, Pai, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo nos traga discernimento e nos acorde, nos desperte em todo momento,
para que nós possamos, Senhor, ter uma nova vida, mais um passo dado, mais um ensino, mais um aprendizado do que é viver contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém.